Olá, nossa convidada hoje do Gente em Destaque é a secretária de Meio Ambiente da Prefeitura de Jacareí, a Cloud Mary de Moura. Muito obrigado pela sua visita, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos começar, antes da gente falar da pasta, né, atual da senhora, do Meio Ambiente, falar um pouco da sua trajetória, né? A senhora é nascida em São José dos Campos. Eu nasci em São José. E passa a infância lá? Passei a infância, eu nasci na Rua 15, né, que é a rua principal da cidade. O meu pai tinha uma pastelaria, né, por 20 anos ele teve a pastelaria e a gente morava no fundo da pastelaria. Então eu nasci e cresci ali na Rua 15. Foram mais ou menos uns 15 anos ali no centro da cidade. E o que a senhora se recorda da São José da sua infância? Que tipo de cidade que era aquela cidade? Ah, muita coisa. Naquela época, a Rua 15, nos finais de semana, ela praticamente fechava, as pessoas iam passear, namorar, fazer footing, né? As moças andavam no meio da rua, os rapazes na calçada, iam até a praça, davam uma volta no chafariz. Enfim, era uma outra cidade diferente, muito menor, né? As pessoas se conheciam mais. As famílias, né, se conheciam. As famílias se conheciam. E é uma família que tem muitos irmãos? A senhora tem muitos irmãos? Nós éramos 10 irmãos. 10? Eu sou a caçula dos 10 irmãos, né? Hoje somos 6. Já 4 irmãos falecidos e meus pais também. Imagino que a diferença entre o primogênito e a senhora deve ser grande, né? 18 anos. E como é que foi conviver nessa casa recheada de gente? Que tipo de educação os seus pais deram para vocês todos? Olha, os meus pais, eles sempre trabalharam muito, porque eles tinham comércio e a gente morava no fundo, né? Então, eles não tinham muito tempo para se dedicar aos filhos. Mas, ao mesmo tempo, eles eram muito gentis, eles eles eram sérios e gentis, né? Então, a gente nunca teve problema de briga, não me lembro de ter apanhado, nem de ver meus irmãos apanhando, não tinha esse tipo de coisa, não. Eles só não tinham muito tempo, então os irmãos se cuidavam. Um cuidava do outro. Um cuidava do outro. E tinha um outro componente. Na época, era muito comum ter babá, né? Então, na minha casa, nós tivemos várias babás. Algumas se tornaram amigas da família, amigas nossas até hoje. Porque as babás eram crianças também. Então, elas tinham alguns anos a mais do que os filhos, né? Eram contratadas mais para ficar junto, cuidar, brincar junto e tal. Então, a gente cresceu ali nesse ambiente com muitos irmãos, babás, empregadas e os pais trabalhando muito na frente no comércio da família. E a senhora, como filha caçula, foi mais paparicada ou não? Bastante, bastante. Os meus irmãos mais velhos viviam me carregando para baixo e para cima com os amigos, para as festinhas, enfim, era bastante paparicada pela turma. Eu tenho uma sobrinha que praticamente tem a minha idade, que tem meses de diferença, porque a minha irmã se casou muito nova, com 18 anos, e logo teve neném. Então, aí a família cresceu mais ainda. Mas sempre rodeado de criança, de adolescente, de jovens. E o seu nome, Cloud Mary, de onde vem isso aí? Essa é a história de uma família grande, né? A minha irmã mais velha, ela foi ao cinema e tinha uma atriz que ela gostava muito, que se chamava Claudine Marie. Era uma francesa. Pediu para o meu pai colocar esse nome na filha caçula. Aí meu pai foi até o cartório, em discussão com o cartório achou que Claudine era muito, então fica Claude, então ficou Claude. Né? A senhora dos 10 filhos é a única que tem o nome assim meio diferente. Sim, é o mais diferente. Eu tenho uma irmã que se chama Itamara, mas não é tão diferente assim. Inspirado numa atriz de cinema, a senhora é a única. A única. E a senhora começa a trabalhar muito cedo ou não? Comecei a trabalhar bem cedo, acho que com 15 anos eu já trabalhava, né? É um histórico de família. Mas aí meu pai não tinha mais o comércio, meus irmãos trabalharam com meu pai e com a minha mãe no comércio. Quando eu comecei a trabalhar já não era mais, eles já não tinham mais a pastelaria. Eu comecei a trabalhar no diretório acadêmico da Faculdade de Odontologia, da Unesp, lá em São José. Né?
Eu ficava tomando conta do diretório acadêmico, ouvindo música o dia inteiro. Eu fazia a seleção de músicas que tocava no diretório e fazia a fichinha lá dos alunos que faziam parte do diretório, ajudava a organizar os eventos e tal. E foi o meu primeiro emprego. Quer dizer, esse primeiro emprego envolvido diretamente ou não com política já, né? Porque o diretório acadêmico, às vezes... Já bastante envolvido com política. Ali anos 70, né? É. Depois, quem era o presidente do diretório acadêmico na época, o nome dele é Júnior Veneziani. Ele se formou dentista, depois se tornou um grande empresário e também trabalhou na prefeitura comigo, foi presidente da fundação da Fundas, né, da Fundação Hélio Augusto de Souza, na época que eu trabalhei como secretário de governo. Fomos colegas de trabalho depois e ele enveredou aí pela vida empresarial, deixou a odontologia. Mas foi ele que me deu o primeiro emprego. E hoje, olhando para trás, se a gente pensar no tipo de educação que a senhora recebeu do seu pai e da sua mãe, hoje, o que a senhora vê na senhora que é uma característica de personalidade do seu pai e uma característica de personalidade da sua mãe? Olha, do meu pai é foco no trabalho. Tá? Ele era muito focado no trabalho, ele era muito disciplinado com a atividade profissional dele. Da minha mãe é a capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Né? Cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, enfim, essa capacidade, né, que é muito feminina, né, de multitarefa. Tá? Eu tenho 4 filhos. Né? Meio que seguir o caminho, né? Para os tempos de hoje, 4 filhos é muito. É muito, né? E então você tem uma vida multitarefa. Hoje eu já tenho netos, então a vida multitarefa continua. Você ajuda a criar os netos, né? Por carinho e por precisão também um pouco. E é isso. E a vida anda, né? Não adianta. E essa parte da educação que a senhora deu para os filhos, a senhora também já se viu fazendo coisas que seu pai fazia, ou que sua mãe fazia, e a senhora fez com os seus filhos? Ah, muito, muito. Para vocês terem uma ideia, é até muito engraçado. Os meus pais, né, na medida que os filhos foram casando, saindo de casa, havia os encontros de domingo na casa dos avós, né, na casa dos meus pais, que é muito comum nas famílias. Quando eles morreram, tá, quem herdou essa função de agregar a família, de juntar, de fazer festa de Natal e, enfim, promover o churrasco para os irmãos se encontrarem, fui eu. Tá? Então, é na minha casa, né, que a maioria dos eventos que consegue juntar a família inteira acontece. Né? Então, essa é uma herança que eles deixaram, que eu adoro. Né? Se a senhora pensar bem, hoje em dia, o mundo agilizado que tem hoje, muita correria, tem famílias que nem se encontram mais direito, né? É muito difícil, né? É muito difícil. Tempo. As pessoas não têm tempo. No meu caso, né, os meus irmãos têm irmãos que moram fora de São José. Enfim, fica difícil mesmo. A gente consegue se encontrar 1 ou 2 vezes por ano e olhe lá. E a senhora teve vários outros trabalhos aqui. Eu estava dando uma pesquisada, trabalhando na Prefeitura de São José. Sim. Foi gerente comercial da TV Band Vale, não é isso? Da Band Vale. Gerente de telemarketing da Folha de São Paulo aqui do Vale também. Exatamente. E a política entra no meio da sua vida em qual momento? Desde que eu me entendo por gente. Eu acho que, inclusive, por influência desse meu primeiro trabalho no diretório acadêmico. Né? Que eu já conhecia ali militantes políticos, né? Na época era o pessoal da Convergência Socialista, que tinha ali a predominância, né? Tinha o pessoal da Libilu, Convergência e tal, e era o fim da ditadura, né? Então a discussão política nessa época, né, da década de 70, era muito forte, né? Final da ditadura, discutindo os rumos do país, os partidos se formando novamente, né? Se projetando, enfim, aí que surgiu o interesse. E, assim, durante anos, a militância política foi uma militância sem expectativa de virar governo, ou pessoal de virar um ente do governo. Né? Lógico, quando você faz política, você sempre quer ver o seu grupo político
ascendendo e tendo posições de comando. Mas a intenção nunca foi eu trabalhar em governo, né? Eu estava na iniciativa privada e estava entendendo que o meu caminho era esse. Mas quando o Emanuel Fernandes ganhou a eleição, pela proximidade que a gente tinha, né, amigos comuns, etc., houve o convite e aí eu achei que era legal. Mas nesse momento do Emanuel, a senhora não estava afiliada em nenhum partido ainda? Estava afiliado ao PSDB já. PSDB, foi o primeiro que a senhora se filiou? Não. Eu me filiei antes do PSDB, eu fui da juventude do MDB, né? Ditadura, né? Tá? MDB e Arena. MDB e Arena. Tá? E daí eu fui para o PSDB. Tá? E tem um dado curioso, porque São José era uma das poucas cidades que não tinha eleição para prefeito, né? Exatamente. Instância hidromineral. Mas é muito mais pelo complexo ali aeronáutico, né? Instância hidromineral era uma área de interesse dos militares ali, né? Exatamente. Né? E voltamos a ter eleição na década de 70. Foi. Né? E a senhora, nessa década de 70 e década de 80, participa da eleição de uma forma assim, apoiando candidatos, fazendo campanha na rua, ou não se envolve? Sim, não com a intensidade que depois né, eu fiz no PSDB. Mas fiz campanha, sim, fiz campanha para o Robson Marinho, né? Fiz campanha para o Joaquim Bevilacqua, né? Apoiei a candidatura do Joaquim, né? Em determinado momento, mas mais perifericamente, né? Mas participava, sim. E daí o Emanuel convida a senhora para fazer parte do governo, e a senhora aceita, assim, que a senhora falou que não estava preparada para ser parte do governo, estava na iniciativa privada. A senhora não chegou a pensar duas vezes? Não, pensei sim. Pensei mais do que duas vezes. Porque é um passo arriscado, né? Se a gente for olhar de fora, né? Pensei mais do que duas vezes. Assim, o Emanuel, quando ele se tornou prefeito, ele já tinha participado de outras eleições. Tá? A primeira eleição, ele foi candidato a prefeito, não se elegeu, mas foi muito bem votado. 92, né? Que foi a Ângela que foi eleita. Né? 92, né? E eu participei da campanha dele. Depois ele foi candidato a deputado, ficou como suplente. Aí o Candir se afastou para se tornar ministro e ele assumiu, né? Um pouco depois da eleição. E aí retornou na segunda candidatura à prefeitura que ele ganhou. Então eu já estava acompanhando, né? A gente já tinha amizade, já estava junto e tal. Acho que alguns fatores fizeram eu aceitar. Um é a proximidade com o grupo, a confiança, né, e acreditar no projeto. A segunda é que, assim, meus filhos pequenos, isso eu me lembro bem. E o dia que eu fiquei de tomar essa decisão, eu peguei meus filhos e fui no Parque Santos Dumont, que é um parque que eu frequentei quando eu era criança. E o parque estava destruído, assim, muito ruim, muito mal cuidado. E eu tentei tirar o sapato de uma das crianças e não pude tirar, porque estava muito suja, tinha lixo na areia e tal. Eu falei, pô, essa cidade precisa de atenção. A cidade está feia, está mal cuidada. É uma oportunidade de contribuir. E esse foi um momento assim, bem decisivo mesmo, nesse contexto. Né? E a terceira é que eu estava entre abrir um negócio próprio, né? E continuar na onde eu estava. Né? Aí surgiu essa oportunidade. Eu falei, olha, acho que vamos experimentar isso aqui, porque se isso aqui não der certo, eu parto para um negócio próprio, que era uma expectativa, abrir uma agência de publicidade, alguma coisa assim. Eu ia falar isso agora, então, como eu tinha falado antes. Se por um acaso o governo não desse certo, a senhora tinha para onde correr, né? Tinha para onde correr. Já tinha uma coisa na mente que é o que eu queria fazer. Né? E a senhora fica os 8 anos do governo do Emanuel? Fiquei 8 anos no governo do Emanuel. Fiquei os 2 mandatos. No primeiro mandato, eu fazia assessoria, né? Estava ligado ao gabinete do Emanuel, fazendo assessoria. E no segundo mandato, eu fui secretária de segurança. E aí, no mandato do seguinte, que foi do Eduardo Cura, a senhora participa ou não? Participo. Também.
Aí a participação é mais forte. Porque o que aconteceu? Eu fiquei 2 mandatos no governo do Emanuel. E quando o Cury foi escolhido candidato da sucessão, o Cury me convidou para coordenar a campanha dele. Pela proximidade com o grupo, por ter feito as campanhas do Emanuel e por toda a trajetória que a gente já tinha. Ele me convidou para coordenar a campanha. Uma campanha em São José é uma campanha grande, né? Muito bem estruturada, com televisão, com uma coligação muito grande. Então, a chapa de vereadores é de 300 candidatos, é tudo muito grande, né? E eu até brinquei com ele, eu falei, mas eu não tenho experiência política para isso, né? Política partidária e nem política, né, eleitoral. Aí ele falou assim, não, mas você é uma gerentona, né? E uma campanha precisa de gerência, precisa de quem cuide né, de distribuir as tarefas, e, enfim, de coordenar. Eu sabia que a senhora ia dar conta do recado, né? Aí eu falei, bom, se é assim, se é isso que você precisa, eu aceito o desafio. Aí fui coordenar a campanha, me aproximei bastante dos presidentes de partido, né, dos candidatos a vereadores, depois da chapa foi eleita de vereadores e tal. Na sequência, ele me convidou para ser secretário de governo, né? Eu levei outro susto, eu falei, mas tem certeza disso? Você sabe o que você está fazendo? Né? Porque eu sou uma gerentona, você está me pedindo para fazer política na veia, né? Para fazer a coordenação política do seu governo. Secretaria de governo é política pura, né? É, política pura. Eu falei assim, mudou de assunto, né? Ele falou, não, mas é que você se deu bem lá com os partidos, com os candidatos, o pessoal gostou da sua atuação e tal, acho que dá certo. Eu falei, então tá bom. Então vamos que vamos, né? Aí fiquei 8 anos. Também com o Eduardo Cury. Dos 2 mandatos dele. Tá certo, vamos fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.